Queridos e amados irmãos em Cristo, a graça e a paz esteja com todos, amém? Quero refletir com os nossos irmãos hoje sobre a amargura, o que tem trazido muito problemas de saúde, gerado depressões, pessoas se afastando dos caminhos do Senhor, por falta do perdão, por falta de arrependimento, tem gerado amargura em nossos corações. E a Bíblia nos ensina, nos exorta a respeito disso. E nós temos que refletir a respeito para que nós possamos ter uma vida mais doce, uma vida mais amena, uma vida mais cheia de esperança no nosso Senhor e deixar de lado essa tristeza, essa amargura que tem trazido tantos problemas nas nossas vidas, tanto na vida dos cristãos como na vida de toda a humanidade. Ela tem trazido tanta amargura. E Deus fala a respeito dessa raiz de amargura e vamos refletir a respeito disso no texto e nós possamos aprender, Senhor. Nos ajude, por favor, Pai. Deus fala para nós lançarmos fora toda a amargura, porque o pecado, ela é a raiz dessa amargura, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, que assim como o pecado reinou na morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos e amigos, o que é a raiz de amargura? É uma pessoa ou uma doutrina que encoraja a presunção, uma atitude ressentida e não perdoada, uma ferida interna auto-infligida, uma reação inapropriada a uma ofensa que nós sofremos às vezes, mas sem perdoar não seremos perdoados. O perdão, meus irmãos, meus amigos, é o passaporte para a salvação. O que a Bíblia diz sobre a raiz de amargura? Como está lá escrito em Hebreus 12, 14 a 17, que diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos, sem exceção, e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote em nossos corações, causando perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por um prato de lentilha vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Cuidado, meus irmãos, a amargura traz muitos problemas. Como vocês sabem, posteriormente, quando Esaú quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Meus irmãos, lembre-se de que quando o povo de Israel estava prestes a ser retirado do Egito, o Senhor disse para eles preparar uma refeição de Páscoa que incluía ervas amargas. Sabe por quê? Porque Deus queria que eles comessem essas ervas amargas como um lembrete da amargura que eles haviam sofrido no cativeiro. Queridos irmãos e amigos, a amargura sempre anda de mãos dadas com o pecado, com a falta de perdão e com o cativeiro. Cuidado, pois a amargura começa a crescer a partir de uma raiz, como a palavra do Senhor menciona, que a raiz de amargura vem da semente da falta de arrependimento e perdão, e sempre produz o fruto amargo. Meus queridos irmãos e amigos, a amargura resulta das ofensas que as pessoas cometem contra nós e que nós não esquecemos, ficamos remoendo como uma ferida aberta que não cicatriza,
as coisas que relembramos sem parar, até que elas formem em nossos corações uma dimensão desproporcional, trazendo tristeza, destruição, separação. Quanto mais permitimos que elas cresçam e se deteriorem, mais profundamente serão enraizadas em nossos corações, tornando dentro de nós, obscurecendo nossa caminhada e nos afastando do Criador. Temos que buscar a Deus em oração e arrependimento em todo o tempo. Queridos e amados irmãos, para nós aprendermos a ser rápido em arrepender-se, quanto mais cedo nós nos arrependermos, mais fácil será entender os ensinamentos de Jesus e nossa caminhada se transformará em alegria perene em Cristo. Como é maravilhoso o Senhor! Amados de Jesus, a raiz de amargura, ela infectará todo o nosso ser, nossa atitude, nosso comportamento, nossas perspectivas e nossos relacionamentos, especialmente nosso relacionamento com o nosso Deus. Queridos, sem amar ao próximo, não amamos a Deus. Sem perdoar, nós não vemos a Deus. Pois a Bíblia nos exorta em Mateus, quando alguém perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior. E o segundo mandamento é semelhante a este: ame o seu próximo como a ti mesmo. O arrepender-se está diretamente ligado, entrelaçado ao perdão. Sem se arrepender não há perdão. Jesus respondeu quando Pedro perguntou a ele lá em Mateus 18, de 21 a 22, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Queridos irmãos em Cristo, que nossa vida seja de gratidão, arrependimento e perdão a Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, e o seu próximo como a ti mesmo. Só assim nós agradamos a Deus. Deus se agrada de um coração contrido, que nossos corações sejam um coração contrido, verdadeiramente para adorar a este que é o único que é digno de toda honra e de todo louvor, a Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, a você e sua família, em nome de Jesus. Servo do Deus vivo, Carlos Eduardo Escardova. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.